Professor José Carlos Lemos, de Porto Alegre, Semana Farroupilha. Gente, eu prometi uma aula sobre texto dissertativo, né? Redação. Eu vou falar alguma coisa sobre redação, sobre texto dissertativo, língua portuguesa, no final deste conteúdo, que hoje eu vou falar sobre história, né? Um pouquinho da história do Rio Grande do Sul. Revolução Farroupilha. Quando que aconteceu, professor? No primeiro reinado? No segundo reinado? Não, mas espera aí. Se o imperador era Dom Pedro I, 7 de setembro, né? A Revolução Farroupilha se comemora no 20 de setembro, mas o que é a Revolução Farroupilha? É uma revolta? É uma revolta, galera? A Revolução Farroupilha foi uma revolta? Foi uma tentativa de golpe? O que eles não acataram? O que eles não queriam? Que teve essa Revolução Farroupilha? Vamos ver isso mais adiante? Então, nós vamos colocar, se o 7 de setembro, né, é o marco da nossa independência, né, como vimos na última aula, né, Dom Pedro em São Paulo recebendo uma carta, né, um documento, um ofício, né, de Dona Leopoldina, né, sua esposa, né, José Bonifácio, né, manda, Paulo, nem que tu mate uma dúzia de cavalos, mas essa carta tem que chegar a Dom Pedro, né? E aí, Dom Pedro lê o documento e, né, explode, né, e diz, mas Portugal quer nos escravizar, e manda que seus soldados, né, tirem o lenço e joguem no chão, né? E então ele diz a frase, independência ou morte, né? Em 7 de setembro ele declara a independência, né? São Paulo ele é declarado rei. Em 12 de outubro ele é declarado imperador, né? No Rio de Janeiro. Bom, mas isso é primeiro reinado, segundo reinado? O que isso tem que haver? Se é império, como que vai ser reinado, primeiro reinado, segundo reinado? Não, espera aí. Vamos lá então, por partes. Dom Pedro é declarado imperador, né? 7 de setembro de 1800, declarado rei, 7 de setembro de 1822, 12 de outubro, né? Ele é declarado imperador. Mas a Revolução Farroupilha é dia 20 de setembro, professor. Ele nem era imperador ainda. Não, vamos por parte. Nós estamos em 1822. A Revolução Farroupilha, né, se dá em 1835. As datas, os dias, eles são próximos, né? Mas há 13 anos de diferença. 1835. Então vamos lá. Vamos por parte. Quando ele é declarado imperador em 1822 e quando ele declara a independência, e quando ele é declarado imperador em 12 de outubro de 1822 e quando ele declara a independência do Brasil, né? E a gente sabe que a independência, né, custou libras e libras esterlinas, né? Ele, Dom Pedro I, né, ele assume o Brasil, né? O Brasil não faz mais parte de Portugal, né? Dom Pedro I assume, mas ele abdica desse poder mais tarde, né? E deixa o seu filho de 5 anos, né, para ser o imperador do Brasil.
Com 14 anos, Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, assume, nós vamos ver as datas mais adiante, assume, o poder no Brasil, porque ele é emancipado, ele é feito maior de idade aos 14 anos de idade. Dom Pedro II é emancipado e ele assume, o poder no Brasil. Quando ele assume o poder no Brasil, inicia o segundo reinado. Quando que inicia o segundo reinado, professor? O segundo reinado inicia, com a ascensão ao poder de Dom Pedro II, imperador do Brasil. O primeiro reinado, ele vai da posse, de Dom Pedro I até a posse de Dom Pedro II, primeiro reinado, e tudo faz parte do Império, da história do Império Brasileiro, tudo isso faz parte do Império Brasileiro, Bom, por que Dom Pedro abdica? Por que Dom Pedro vai a Portugal? Tudo é história. Mas nós estamos no 20 de setembro, nós vamos falar sobre o 20 de setembro um pouquinho, gente. Sabe? Gente, vocês imaginem só a derrama. A derrama é um imposto, taxado por Portugal, que os mineiros não aceitam, E então Tiradentes, entre um deles, se revolta, e tentam a independência do Brasil. Então, em 1789, ocorre a Inconfidência Mineira. Em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, a corte portuguesa transfere-se para o Brasil. Gente, vocês lembram que eu falo muito, das nossas riquezas, nacionais, irem para a Inglaterra. Se hoje alguém desembarcar em Portugal e dizer: cadê o nosso ouro? Eles vão dizer: vosso ouro está com os ingleses, A França apoiava os Stuarts da Escócia, Portugal sempre teve um acordo político com a Inglaterra, E o nosso ouro ia de galeões em galeões, para a Inglaterra, abarrotados, navios abarrotados de ouro para a Inglaterra, que fez da Inglaterra, um país muito forte. Revolução Industrial, pau-brasil, alimentando a Inglaterra no tingimento de tecidos, Bom, vamos lá. Em 1789 ocorre a Inconfidência Mineira. Em 1808, Dom João,
em 1808, né? A corte portuguesa transfere-se para o Brasil. Em 1818, Dom João é coroado rei de Portugal, do Brasil e de Algarves, no Rio de Janeiro, com o título de Dom João VI, né? Mas pressionado pelo parlamento português, Dom João VI regressa a Portugal, deixando Pedro, seu filho mais velho, como regente do Brasil, com o título de Dom Pedro I. Então, Dom Pedro era regente, né? Em 1821. Em 1822, como nós já vimos, né? Correspondência entre Portugal e o Brasil, né? A imperatriz Dona Leopoldina não era favorável, né, ao Brasil continuar atrelado a Portugal, queria a independência do Brasil, mandou uma carta a Dom Pedro I, né, e este em São Paulo, então, né, diz que Portugal queria nos escravizar e declara nossa independência em 1822, né? Mas, gente, o que ocorre na Inconfidência Mineira? Ah? Joaquim José da Silva Xavier, ele é esquartejado, né? Assassinado de forma brutal, né? Dom Pedro, então, declara a independência, né? Pagando, né, algumas libras esterlinas, né, a Portugal, né? Tá. A Portugal não, a Inglaterra, desculpa, né? Não, Portugal não tem nada a ver com libra esterlina. Portugal só manda galeões e galeões de ouro para a Inglaterra. O Brasil passa a pagar diretamente, sem mandar nada para Portugal, passa a pagar diretamente a Inglaterra, né? Para que ela, né, declare que o Brasil é independente e reconheça a independência do Brasil, né? Após proclamada a independência do Brasil, Dom Pedro I é coroado imperador, dando início ao primeiro reinado. Isso em 1822, né, gente? Em 1832 completaria 10 anos de reinado de Dom Pedro, mas isso não ocorre, porque em 1831, isolado no poder, em abril, Dom Pedro I abdica do trono em nome de seu filho Pedro, então uma criança. Após a abdicação de Dom Pedro I, um grupo de líderes políticos assume interinamente o governo do país e é o período das regências, né? De 1831 até 1840, o Brasil é governado por regências. Então, quando se dá a Revolução, olha só, a Inconfidência Mineira é do período colonial, gente. A Regência Mineira é do período colonial, né? A Revolução Farroupilha se dá durante o Império, se dá durante a Regência, e isso em 1835, né? Porque a Regência, a Revolução Farroupilha vai de 1835 a 1845, né? A Revolução Farroupilha termina
quando o imperador tem 19 anos, né? Então, a regência, ela inicia, olha só, um ano depois de o ato adicional de 1834 substituir a regência trina pela regência una de um ex-ministro da Justiça, Diogo Feijó assume como regente. Então, em 1831, a regência ela é trina, né? Em 1834, quem assume a regência do imperador, Dom Pedro II, né? Era menor de idade, né? Foi emancipado aos 14 anos, né? Foi Diogo Feijó. Então a Revolução Farroupilha ela se dá, né, durante a regência de Diogo, ela inicia durante a regência de Diogo Feijó, né? Em 1835, no Sul, tem início a maior rebelião ocorrida durante o período regencial do Império. A revolta dos farrapos. Ela inicia no primeiro reinado e termina no segundo reinado. Ela inicia com a regência de Feijó e termina quando Dom Pedro II já era imperador com 19 anos. Bom, gente, teve outras outros levantes, né? Revoltas, né? Olha só, a Revolução Farroupilha, né? A revolta Farroupilha, né? A tentativa de golpe Farroupilha, né? Ela vai de 1835 até 1845. Tá. Mas vamos ver alguns outros fatos que ocorreram durante durante o fim do primeiro reinado. Porque o segundo reinado ele inicia em 1840. Já falei. Com Dom Pedro II declarado maior de idade, né? Bom, então nós temos no Sul a maior rebelião ocorrida durante o período regencial, a revolta dos farrapos, em 1835. Também em 1835, um levante popular contra o governo regencial no Pará fica reconhecido como a cabanagem. O grupo de Males, nome pelo qual eram conhecidos os negros muçulmanos, rebelam-se em Salvador. É a revolta dos Males, ex-escravos que conseguiram comprar a liberdade. Os revoltosos reclamam que continuam marginalizados e sofrem opressão, tanto pela cor quanto pela região. O levante é violentamente reprimido. Sobre os Males, nós falamos sobre Luísa Marim, né? Vamos lembrar a Luísa Marim e
Luiz Gama, né? Tá. A Revolta dos Males. Em 1837, o médico Francisco Sabino lidera uma revolta separatista na Bahia, a Sabinada. E em 1838, no Maranhão, irrompe a Balaiada, né? Então isso acontece, né, no final, né, no fim, né, final do primeiro reinado durante as regências, né? Nós temos em 1824 Dom Pedro I outorga a primeira Constituição do Brasil. Bom, gente, a Revolução Farroupilha, ela se dá por quê? Porque eram cobrados impostos, né, dos estancieiros gaúchos, né, o que elevava o preço, né, e diminuía a mais-valia, né? Vamos lembrar um pouquinho de Marx, né? Então, aumentava a mais-valia, diminuía o lucro, né? E o charque era encarecido, enquanto o charque do Uruguai, né, da Argentina, né, entrava no Brasil por um valor bem mais acessível, o que fazia com que os argentinos e os uruguaios lucrassem muito mais, né? Então há um levante, né? Há uma revolta, há uma revolução, há uma tentativa de golpe. Eles não aceitam o que o Império está cobrando, né? Regente Feijó, né? E começa a Revolução Farroupilha. Então a Revolução Farroupilha acontece por isso, né? Já falei sobre o caso dos lanceiros negros, né? Covardemente assassinados, né? E por hoje a nossa história sobre a Revolução Farroupilha se finda por aqui. Vamos ver mais alguma coisa aqui sobre a Revolução Farroupilha, né? Nós temos a abdicação, né? A regência trina, né? Pouco depois de abdicação de Dom Pedro I, numerosos senadores e deputados se reuniram e elegeram uma regência trina provisória, que logo foi empossada, e aconselhou o povo a evitar agitações. Depois convocou a Assembleia, decretou anistia para os criminosos políticos e excluiu do exército os desordeiros e estrangeiros suspeitos. Apesar de seus esforços, porém, desordens irromperam entre as tropas indisciplinadas. Regência trina permanente. Elegeu então a Assembleia Regência Trina Permanente, a quem coube governar em período muito difícil. Estava a unidade nacional ameaçada por graves e contínuas agitações. Entretanto, a energia inquebrantável do padre Diogo Antônio Feijó, ministro da Justiça, conseguiu melhorar a situação, né? Então,
É isso aí. Então a revolução ela se tem início no, né? Agora vamos um pouquinho, olha só. A Guerra dos Farrapos, né? Provocada, entre outras causas, pela má administração provincial e pelas lutas entre conservadores e liberais. Irrompeu em 1835, no Rio Grande do Sul, uma revolução que dentro em pouco se estendeu a toda a província. Foi chamada de Guerra dos Farrapos. O regente Feijó nomeou um novo governador, José Araújo Ribeiro, que era prudente e conciliador. Conseguiu mesmo que passasse para o lado do governo o melhor general dos revoltosos, Bento Manuel Ribeiro. Piorou logo a situação dos revolucionários com a perda de Porto Alegre e com o combate de Fanfa, o maior desastre sofrido por eles na luta. Caiu prisioneiro das forças legais o próprio chefe dos Farroupilhas, Bento Gonçalves da Silva. Parecia assim que ia cessar a luta, mas o governo substituiu o governador por outro, que logo se desaveio com o general Bento Manuel, levando-o a voltar para o lado dos revoltosos. Tornou a acender-se a luta com vantagens para os revolucionários, que proclamaram a República de Piratini. Rio Grande do Sul chegou a ser república, República do Piratini. E elegeram seu presidente, a Bento Gonçalves. Este, que se achava preso na Bahia, foge e junta-se a seus companheiros. Quase todo o Rio Grande é dominado pelos Farroupilhas, que chegam a enviar uma expedição a Santa Catarina. Ante a gravidade da situação, recorre o imperador ao patriotismo de Caxias para pacificar a província revoltada. O grande militar alcança várias vitórias e consegue a volta de Bento Manuel às fileiras legais. Exorta, sem êxito, os adversários à reconciliação. Consegue, enfim, que eles aceitem as condições de paz em 1845. Vocês viram só? A Revolução Farroupilha ela se inicia na regência do padre Feijó e termina com o imperador, né, articulando, né. Farroupilha era um nome que também se dava aos farrapos, os revolucionários rio-grandenses de 1835 a 1845. Da expedição a Santa Catarina, dirigida por Davi Canabarro, fazia parte o famoso republicano italiano José Garibaldi, né? Então aqui, gente, nós temos um retrato. Olha, professor, o que retrata? Retrata a República de Piratini. Após o combate do Seival, em que as tropas imperiais foram derrotadas, o bravo Farroupilha coronel Antônio Neto, comandante dos vencedores,
proclamou a República Rio-Grandense em 1836. O grande quadro de Antônio Pereiras, que está no Palácio do Governo em Porto Alegre, representa ao centro, montado um cavalo branco, Antônio Neto, que proclama a liberdade do Rio Grande do Sul, né? Então aquilo ali, né, retrata isso aí. Assim, mais um esplêndido triunfo alcançou Caxias, o grande pacificador e defensor da unidade pátria. Caxias foi nessa altura elevado a marechal e teve o título de conde. Bom, gente, Caxias faz aquele acordo com Davi Canabarro, né, que de forma racista, vil, covarde, criminosa, né, assassina todos os lanceiros negros, né? Esse é que foi o golpe, né? Quantas lágrimas em rostos de mulheres afros em 1845 rolaram. Mulheres que acreditavam na liberdade, na dignidade, no respeito, né? Por isso que eu sempre cito Juruna, deputado do PDT, né? Que andava com um gravadorzinho, século XX, né? Quando fora deputado constituinte, né? Fora deputado pelo PDT, né? Os militares tentaram comprar seu voto, ele foi lá e devolveu uma mala de dinheiro para os militares e falou que o voto dele era aberto e era em Tancredo Neves, né? E ele andava com um gravador nacional, né? Uma fita, né? Uma fita, né? Uma fita de gravador, uma fita cassete, né? Onde ele dizia: eu vou gravar nossa conversa para mais tarde eu provar que o senhor estava mentindo, né? Que branco mente, né? E queres uma mentira maior que fazer lágrimas no rosto das mulheres afros, né? Pela traição de porongos, onde filhos e esposos, né, foram assassinados depois de serem desarmados pelas tropas imperiais, né? Um acordo do elevado a marechal, Duque de Caxias e de Davi Canabarro, né? Se isto não é uma vergonha para o exército, eu não sei mais o que seria, né? A face do exército. Bom, gente, então terminamos a nossa Revolução Farroupilha por daqui, né? E vamos agora para a aula de língua portuguesa, né? Nós falamos na última aula sobre texto dissertativo, redação. Vou falar um pouquinho mais sobre texto dissertativo e redação na próxima aula. Bom, estruturas. Dividimos um ensaio em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução estabelece o objetivo e a ideia central do ensaio, além de indicar como esta ideia central será desenvolvida. Ocupa o primeiro parágrafo do texto. O desenvolvimento, né, que pode se dividir em enfoque 1, enfoque 2, né, enfoque 3, mas geralmente é enfoque 1 e enfoque 2, explana a ideia central enunciada na introdução. Fazem parte do desenvolvimento os parágrafos restantes, exceto o último. Este é ocupado pela conclusão, que retoma a ideia central expressa na introdução e resume a explanação feita
sobre ela no desenvolvimento. Agora eu vou ler um texto para vocês, né? A origem da Lua. Então nós temos a introdução. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra e talvez por isso, vírgula, o que mais tem suscitado teorias a respeito da sua origem. Ponto. Os cientistas já sugeriram 3 mecanismos diferentes para explicá-la. 2 pontos. Formação independente próxima à Terra, formação por fissuras da Terra e a captação pelo campo gravitacional terrestre, vírgula, após sua formação em outro lugar. A mais aceita tem sido a terceira, ponto e vírgula. Já as outras 2 apresentam alguns pontos fracos. Desenvolvimento. Na teoria da formação independente, supõe-se que a Lua tenha se originado da agregação de pequenas massas da nuvem de gás interestelar que deu origem ao Sol, vírgula, a Terra e a outros planetas, ponto. Na mesma linha. A maior dificuldade nestas hipóteses encontra-se na diferença de unidade média entre a Terra e a Lua, ponto. Esta diferença, vírgula, que geralmente é atribuída a uma diferença na composição, vírgula, torna-se difícil explicar por que objetos acumulados na mesma parte da nuvem teriam por proporções diferentes de ferro e de silicatos metálicos. Ponto. Em 1898, G.H. Darwin, o astrônomo filho de Sir Charles Darwin, vírgula, concluiu que a Terra e a Lua podem ter formado originalmente um corpo que girava em alta velocidade, vírgula, ponto. Na mesma linha, esta rotação poderia ter levado a uma fissura que deu origem a um corpo grande e a um ou mais corpos menores, formando eventualmente a Lua. Ponto. Na mesma linha. No entanto, vírgula, cálculos matemáticos levaram os astrônomos a abandonar esta teoria. Ponto. A terceira hipótese, nova linha, parágrafo. A terceira hipótese diz que os primeiros grandes corpos sólidos formados no sistema solar tiveram aproximadamente o tamanho da Lua. Ponto. Na mesma linha. Estes corpos colidiram-se e
se uniram, vírgula, formando os planetas, vírgula, ou se destroçando-se, vírgula, formando os asteroides, ponto, na mesma linha. A Lua é considerada um dos corpos que escapou à destruição, ponto, na mesma linha. Mais tarde foi gravitacionalmente capturada pela Terra. Agora, a conclusão. Dos 3 diferentes mecanismos sugeridos para explicar a origem da Lua, vírgula, o menos aceitável é o da fissura da Terra, ponto. Mesma linha. Parece certo que a Terra e a Lua foram formadas do mesmo modo, vírgula, mas que sempre foram corpos separados, ponto final. A conclusão refere-se à existência das 3 teorias e resume o resultado da investigação sobre elas. No desenvolvimento, cada um dos parágrafos do desenvolvimento explana uma das teorias e, no caso das 2 primeiras, seus pontos fracos. A introdução, a primeira frase da introdução apresenta o problema. 2 pontos. A interrogação a respeito da origem da Lua, ponto. A segunda frase, indica ao leitor que o desenvolvimento vai tratar das 3 teorias na ordem em que elas estão dispostas, ponto. A terceira encerra a introdução dizendo ao leitor que ele ficará sabendo dos pontos fracos de 2 das teorias, Então falamos sobre a introdução, o desenvolvimento e a conclusão de uma redação de um texto dissertativo, que é o que cai em vestibulares, concursos e no Enem, Vamos falar mais? Vamos falar mais. Por hoje eu vou encerrar essa aula. Anjinho Miguel, obrigado por esse suel favorável, por esse momento de compartilhamento de conhecimento, onde eu adquiro conhecimento compartilhando com vocês, E vamos fazer aquele brinde, É ou não é? Aqui no Quilanches, na rodoviária, um espaço magnífico, onde tem chopp, lanches, almoço, janta, Pra galera, olha aí, ó. Um agradecimento a todos que lutam, lutaram e lutarão por educação. Delicioso, Anjinho Miguel, obrigado por esse suel. E não vamos esquecer que estamos na Semana Farroupilha, Estamos na Semana Farroupilha e vamos deixar esse conhecimento, Galerinha aí, ó, do Casarão da Várzea, que está se preparando, para as carreiras militares, jurídicas, policiais, e outras mais, Galerinha das escolas públicas, das escolas particulares. Nós vamos deixar esse compartilhamento desse conhecimento sobre a Revolução Farroupilha, que inicia na regência, no Império, na regência do Padre Feijó, e termina como um imperador quando contém 19 anos de idade, Revolução Farroupilha, Tem fatos muito desagradáveis, Racismo, Onde soldados afros são traídos, Mas
Essa foi a Revolução Farroupilha. O Rio Grande do Sul foi um país, né? Piratini, né? E vamos encerrar por aqui então a nossa aula, né? E uma boa semana Farroupilha a todas e a todos, né? E a gente sabe que semana Farroupilha tem que ter chimarrão, churrasco, né? Guaraná para criançada, né? Uma cervejinha e uma caipirinha para os adultos, né? E um carreteiro, né? Um carreteirinho, né? Uma comidinha boa de mãe, né? É isso aí, gente, né? Aquele prato campeiro, aquela mandioquinha feita num fogão a lenha, uma batata doce feita num fogão a lenha, aquele arroz soltinho, aquele feijão, né? Bem preparado, aquele feijão campeiro no fogão a lenha, né? Então é isso aí, a nossa... Enquanto se toma aquele chimarrão, né? Então é isso aí, gente, que todos possam ter, né, a sua refeição, né, no dia a dia, que a culinária gaúcha é lindíssima, magnífica, né? Então, é isso aí. Uma boa tarde a todos, né? E Anjinho Miguel, obrigado por esse suel. E quem vir a Porto Alegre para a Semana Farroupilha, passa aí no Quilanches da rodoviária, né?